Minha filha me expulsou da minha própria casa. Ela trocou as fechaduras enquanto eu estava no enterro de uma amiga. Vestiu meu vestido, colocou no dedo a aliança da minha mãe e me olhou com aquela frieza que eu jamais pensei ver nos olhos dela. Essa casa não é mais sua, mãe. Eu não reagi na hora, não gritei, não chorei. Só olhei para ela, respirei fundo, virei as costas e fui embora. Mas enquanto caminhava pela calçada, com a mala ainda na mão, uma certeza cresceu dentro de mim como uma planta que finalmente encontra a luz. Se ela acha que vai me apagar da minha própria vida, está muito enganada. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Tudo começou numa quinta-feira fria de junho, aqui em Curitiba. O céu estava carregado desde cedo, aquele cinza espesso que parece sugar a cor das coisas. Eu estava terminando de arrumar a mala para viajar até Paranaguá. Tinha recebido a notícia na noite anterior. Minha amiga Sônia havia falecido. Câncer. Rápido demais. A gente se conhecia desde os 12 anos. A casa estava silenciosa. Aline tinha saído cedo com o Tiago, meu neto de 9 anos. Ela disse que ia levá-lo no dentista. Nem olhou direito para mim quando saiu. Nos últimos meses, aliás, ela quase não me olhava. Sempre com aquela cara fechada, como se eu fosse um peso que ela carregava. Eu não entendia, ou talvez não quisesse entender. Peguei meu casaco cinza, o mesmo que uso há anos, com os botões de madrepérola que minha mãe costurou à mão, e tranquei a porta. A chave girou 2 vezes, como sempre. Eu me lembro disso. A sensação fria do metal nos dedos. O clique firme da tranca. Desci as escadas da varanda e segui até o ponto de ônibus. A rua estava vazia, só o vento frio empurrando as folhas secas pela calçada. Subi no ônibus que me levaria até a rodoviária e durante todo o trajeto fiquei olhando pela janela, vendo a cidade passar. As casas de madeira antiga do bairro, as árvores retorcidas pelo inverno, os muros pichados, as lojas de esquina. Eu pensava na Sônia. Na última vez que a vi, rindo alto numa festa de aniversário. Ela sempre foi assim, barulhenta, calorosa, viva, e agora, nada, só silêncio. A viagem até Paranaguá durou quase 3 horas. Eu passei a maior parte do tempo olhando a Serra do Mar pela janela, aquelas curvas fechadas, a neblina grudada nas árvores. Tentei dormir, mas não consegui. Minha cabeça não parava. Quando cheguei, a tarde já estava caindo. Fui direto para a casa da família da Sônia, onde o velório estava acontecendo. A sala estava cheia de gente, flores brancas por todo lado, o cheiro forte de vela e café. A filha dela me abraçou chorando. Eu segurei firme, mas por dentro eu me sentia vazia. Fiquei até o final da noite. Ajudei a servir café, a arrumar as cadeiras, a receber as pessoas que chegavam. Era o mínimo que eu podia fazer. A Sônia tinha sido minha companhia em tantos momentos difíceis. Quando meu marido morreu, há 15 anos, ela dormiu na minha casa por 1 semana inteira. Dizia que eu não ia passar por aquilo sozinha. E agora, ela tinha ido. E eu estava ali, tentando não desmoronar. Por volta das 10 da noite, eu saí para respirar um pouco. A rua estava molhada. Tinha chovido enquanto eu estava lá dentro. O ar salgado do mar subia pela avenida, misturado com o cheiro de terra molhada. Eu encostei na parede, fechei os olhos e respirei fundo. Foi quando o telefone tocou. Peguei da bolsa, olhei a tela. Era a Aline. Atendi sem pensar muito. Oi, filha. Houve uma pausa longa demais. E então a voz dela veio, trêmula, quase sussurrada. Mãe, não volte para casa agora, por favor. Eu franzi a testa. Como assim, Aline? O que aconteceu? Só, não volta ainda, tá? Espera eu te ligar de novo. Aline, o que tá acontecendo? Tá todo mundo bem? O Tiago tá bem? Ele tá bem. Mas mãe, por favor, não vem agora. Meu coração começou a bater mais forte. Filha, você tá me assustando. O que houve? Eu não posso falar agora. Só confia em mim. Não volta ainda. E ela desligou. Fiquei parada ali, segurando o telefone, tentando entender. O peito apertado, a respiração curta. Tentei ligar de volta. Chamou e caiu na caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. De novo. Nada. Voltei para dentro da casa, mas não conseguia mais me concentrar em nada.
As pessoas falavam comigo e eu respondia no automático, a cabeça longe, girando em volta daquela ligação estranha. Não volte para casa agora. Por quê? O que tinha acontecido? Um vazamento? Um incêndio? Ladrões? E por que ela não me explicava direito? Passei a noite inteira acordada. Fiquei na casa de uma prima da Sônia que me ofereceu o sofá. Mas eu não dormi. Fiquei ali, deitada, olhando para o teto, com o telefone na mão, esperando a Aline me ligar de volta. Ela não ligou. De madrugada, eu não aguentei mais. Me levantei, arrumei minhas coisas e fui até a rodoviária. Peguei o primeiro ônibus de volta para Curitiba às 5:30 da manhã. A viagem de volta foi pior que a ida. Cada curva da serra parecia durar uma eternidade. Eu olhava pela janela, mas não via nada. Só pensava, o que ela está escondendo? Quando o ônibus finalmente entrou em Curitiba, o sol já estava alto, mas o céu continuava cinza. Desci na rodoviária, peguei um táxi e dei meu endereço. O motorista era um senhor de uns 60 anos, quieto, que só ligou o rádio baixinho e dirigiu em silêncio. Eu olhava as ruas passando, as mesmas ruas de sempre. A padaria da esquina, a farmácia, o mercadinho onde eu comprava pão toda semana. Tudo igual. Mas alguma coisa dentro de mim já sabia. Nada ia ser igual quando eu chegasse em casa. O táxi parou na frente do portão. Paguei, agradeci e desci, segurando a mala com força. A casa estava ali, do jeito que sempre esteve. Tijolinho à vista, portão verde escuro, a varanda com as plantas da minha mãe, samambaias, begônias, uns vasos de barro rachados que eu nunca tive coragem de jogar fora. Respirei fundo. Subi os 3 degraus da varanda. Coloquei a mala no chão. Peguei a chave da bolsa. E tentei abrir a porta. A chave não entrou. Tentei de novo. Nada. Olhei bem. A fechadura era diferente. Nova. Brilhante. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Eles trocaram a fechadura. Bati na porta. 1 vez. 2. 3. Aline! Aline, abre essa porta. Silêncio. Bati mais forte. Aline! Ouvi passos lá dentro. Lentos, firmes. E então a porta se abriu. Era ela. Mas não era a minha filha. Ela estava vestindo meu vestido. O azul marinho com botões de pérola, o que eu usava em ocasiões especiais. O cabelo estava preso num coque, do jeito que eu sempre prendia o meu. E na mão esquerda dela, brilhava a da aliança da minha mãe. A aliança que eu guardava numa caixinha de veludo dentro do meu criado mudo. Ela me olhou, sem piscar, sem culpa, e disse: "Essa casa não é mais sua, mãe." Eu não consegui falar. A voz morreu na garganta. "Você ouviu bem. Essa casa agora é minha. Aline." "O que você está dizendo?" Ela cruzou os braços, encostou no batente da porta como se fosse a dona do lugar. E talvez, naquele momento, ela achasse que era. "Eu cansei, mãe. Cansei de viver na sua sombra, de ser tratada como hóspede na minha própria casa, de ouvir você dizer que aqui sempre foi assim ou que essa casa tem história. História de quem? Sua, nunca minha. Eu nunca te tratei como hóspede. Você mora aqui comigo desde que o Tiago nasceu. Eu te acolhi, te ajudei." Ela deu uma risada curta, amarga. "Ajudou? Você me tolerou, sempre deixando claro que aqui era seu espaço, suas regras, sua vida. Eu só tava de passagem, né? A filha que não deu certo, que voltou para casa da mãe depois que o pai do Tiago sumiu. Não foi assim, Aline. Foi exatamente assim." Ela deu um passo à frente. Eu recuei sem perceber. "Eu conversei com um advogado, mãe. A casa tá no meu nome. Você transferiu para mim há 5 anos, lembra? Disse que era para facilitar as coisas quando você não estivesse mais aqui. Então, agora é minha. Legalmente, oficialmente." Eu senti o mundo girar. Ela estava certa. Eu tinha transferido. Tinha feito isso porque achei que era o certo, que era proteger ela, garantir o futuro dela e do Tiago. Nunca imaginei. "Você não pode fazer isso," eu disse, a voz falhando. "Já fiz. Aline, por favor. Suas coisas já estão separadas. Roupas, documentos, algumas fotos. Tá tudo em 2 malas no quarto. Pode pegar e ir." "Ir? Ir para onde? Essa é a minha casa." Era. Eu olhei para ela. Realmente olhei. E vi uma estranha. Alguém que eu não conhecia. Ou talvez alguém que eu sempre conheci, mas nunca quis admitir. "E o Tiago?" perguntei, a voz tremendo. "Ele sabe disso?" Ela desviou o olhar.
Só por um segundo. Mas eu vi. Ele vai entender. Deixa eu falar com ele. Não. Aline, ele é meu neto. E ele é meu filho. E ele fica comigo. Senti as lágrimas subindo, mas segurei. Não ia chorar na frente dela. Não ia dar a ela essa vitória. Você vai se arrepender disso. Eu disse, baixo, mas firme. Ela sorriu. Um sorriso frio, calculado. Não vou, mãe. Pela primeira vez na vida eu tô fazendo o que eu quero. E sabe de uma coisa? É libertador. E então ela fechou a porta. Ouvi a tranca girar do outro lado. Fiquei ali, parada, segurando a mala. O vento frio batendo no rosto. Não chorei. Ainda não. Mas dentro de mim, alguma coisa quebrou. E outra coisa começou a nascer. Porque se ela acha que eu vou simplesmente aceitar isso, ela não me conhece tão bem quanto pensa. Eu sou Lúcia Mendes da Silva. Tenho 62 anos. Criei minha filha sozinha depois que meu marido morreu. Trabalhei como costureira por 30 anos. Construí essa casa com minhas próprias mãos, literalmente. Ajudei a erguer parede, a pintar, a plantar cada árvore do quintal. E ninguém vai me tirar da minha própria história. Virei as costas, desci os degraus, caminhei pela rua sem olhar para trás. Mas enquanto andava, uma pergunta martelava na minha cabeça. O que ela está escondendo no porão? Porque eu tinha visto, antes da porta fechar, por cima do ombro dela, uma fresta da porta do porão, entreaberta, e uma luz acesa lá embaixo, uma luz que nunca ficava acesa. Alguma coisa estava acontecendo naquela casa, e eu ia descobrir o quê. Passei a primeira noite na casa da minha vizinha, Dona Irene. Ela tinha 82 anos, morava sozinha desde que o marido faleceu e sempre foi gentil comigo. Quando me viu parada na calçada, segurando aquela mala como uma refugiada, ela nem perguntou muito. Só abriu a porta e disse, entra, Lúcia, vou fazer um café. Eu entrei. Sentei na cozinha dela. Tomei o café quente, doce demais, do jeito que ela sempre fazia. E não falei nada. Não conseguia. Dona Irene também não perguntou. Ela sabia. Todo mundo na rua sabia quando alguma coisa estava errada. As paredes das casas eram finas, as janelas ficavam abertas no verão, as conversas vazavam pelas frestas. Curitiba era assim, uma cidade grande que fingia ser pequena, onde todo mundo se conhecia, mas ninguém se metia, até que se metia. Dormi no quarto de hóspedes dela, ou tentei dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, ouvindo o relógio da sala bater as horas. 00:00, 1h, 2h. Eu pensava na Aline, no Tiago, na casa, e naquela luz acesa no porão. Porque tinha algo errado, muito errado. O porão sempre foi um lugar trancado. Desde que meu marido morreu, eu quase não descia lá. Era onde ele guardava as ferramentas, uns móveis velhos, caixas de Natal. Não tinha nada de valor, mas também não tinha motivo para a Aline estar lá. Ela nunca se interessou pelo porão. Dizia que tinha medo de aranha, de umidade, de mofo. Então por que aquela porta estava entreaberta? E por que a luz estava acesa? De madrugada eu levantei. Fui até a janela do quarto e olhei para a rua. Dava para ver minha casa dali. As luzes estavam apagadas, tudo quieto. Mas eu conhecia cada tijolo daquele lugar, cada rachadura, cada som. E alguma coisa estava diferente. No dia seguinte, acordei cedo. Dona Irene já estava na cozinha fazendo pão. O cheiro quente e doce tomou conta da casa. Ela me serviu um pedaço ainda morno, com manteiga derretendo por cima. Você vai falar com ela? Perguntou, sem rodeios. Eu mordi o pão devagar. Mastiguei. Engoli. Não sei. Lúcia, você não pode ficar assim. Essa é a sua casa. Era minha casa. Ela tá no nome da Aline. Legalmente ela pode fazer o que quiser. Dona Irene balançou a cabeça indignada. Papel é papel, mas sangue é sangue. E o que ela fez não tá certo. Não importa o que tá escrito num documento. Eu sabia que ela tinha razão. Mas saber disso não mudava nada. Eu preciso pensar, eu disse. Preciso entender o que tá acontecendo. Então vai lá e descobre. Ela não vai me deixar entrar. Então entra sem ela deixar. Eu olhei para Dona Irene. Ela tinha aquele olhar firme, de quem viveu muito e não tinha mais medo de nada. Como? Ela sorriu de canto. Você morou naquela casa a vida inteira, Lúcia. Você acha mesmo que só tem uma entrada? E foi aí que eu me lembrei. A janela do porão. Quando eu e meu marido compramos a casa, há mais de 40 anos,
ela era bem mais simples. Com o tempo, a gente foi reformando, ampliando. Meu marido construiu o porão sozinho, tijolo por tijolo, e ele fez questão de deixar uma janela pequena na lateral, para ventilar. Era uma janela estreita, quase no nível do chão, escondida atrás das plantas. Eu nunca tinha usado, nem lembrava direito se ela abria. Mas agora ela podia ser minha única chance. Esperei anoitecer. Dona Irene me emprestou uma lanterna e ficou vigiando a rua, sentada na varanda dela, fingindo que estava só tomando um chá. Se alguém perguntasse, ela diria que eu tinha ido dormir cedo. Vesti uma calça escura, um casaco preto e amarrei o cabelo para trás. Parecia ridículo. Eu, uma senhora de 62 anos, me preparando para invadir minha própria casa como se fosse uma ladra. Mas não era invasão, era retomada. Saí pela porta dos fundos da casa da Dona Irene, atravessei o quintal dela e pulei a cerca baixa que separava nossos terrenos. Meu joelho reclamou, mas aguentou. Eu estava mais forte do que pensava. A noite estava fria e silenciosa, só o som dos grilos e do vento nas árvores. A lua estava crescente, mas havia nuvens cobrindo boa parte do céu. Perfeito. Me esgueirei pela lateral da casa, abaixada, passando pelas plantas. As samambaias roçaram no meu rosto. Tinha cheiro de terra molhada, de folha velha. E ali estava ela, a janela do porão. Era menor do que eu lembrava, e coberta de teias de aranha. Mas estava aberta, só encostada. Respirei fundo, coloquei a lanterna no chão, puxei a janela devagar. Ela rangeu, um som agudo que pareceu ecoar por todo o quarteirão. Congelei, esperei, nada, puxei mais. A janela abriu completamente. Olhei para dentro, escuro, silêncio. Peguei a lanterna, acendi e apontei para baixo. O feixe de luz revelou o chão de cimento do porão, uns caixotes empilhados, a escada de madeira que descia da porta interna. E então eu vi caixas, muitas caixas, novas, empilhadas no canto, caixas de papelão lacradas, com etiquetas. Franzi a testa. Aquilo não estava lá antes. Eu precisava descer. Não foi fácil. A janela era apertada e eu não era mais tão flexível quanto antigamente, mas consegui passar. Primeiro os braços, depois a cabeça e finalmente o corpo. Caí de joelhos no chão de cimento, ralei a mão, mas nem senti. Levantei, acendi a lanterna de novo. O porão estava diferente, organizado, limpo demais. Meu marido sempre deixava tudo meio bagunçado, ferramentas espalhadas, pregos soltos, mas agora estava arrumado, como se alguém tivesse passado horas ali. Caminhei até as caixas. Havia pelo menos 10, talvez 15, todas lacradas com fita adesiva marrom. Peguei a faca que trazia no bolso, uma faquinha de cozinha que eu tinha pego na casa da Dona Irene, e cortei a fita de uma das caixas. Abri. Roupas de criança, novas, ainda com etiqueta. Camisetas, calças, tênis, tudo do tamanho do Tiago. Abri outra caixa. Brinquedos, carrinhos, jogos, bonequinhos de super-herói. Outra. Eletrônicos, tablets, fones de ouvido, um videogame. Senti o coração acelerar. De onde ela tirou dinheiro para tudo isso? Aline estava desempregada havia 6 meses. Eu é que pagava as contas da casa, a comida, a escola do Tiago. Ela não tinha renda, vivia do que eu dava. Então como? Abri mais uma caixa e congelei. Documentos, pilhas de papéis, contratos, xerox de certidões. E no topo de tudo, uma escritura. Peguei com as mãos tremendo. Apontei a lanterna. Era a escritura da casa, mas não a que eu conhecia. Tinha uma data recente e uma anotação à caneta, na margem. Venda autorizada. Comprador, construtora Horizonte Sul. Meu sangue gelou. Ela estava vendendo a casa? Não. Ela já tinha vendido a casa. Folheei os documentos. Contrato de compra e venda. Assinaturas, carimbos, reconhecimento de firma. E no final, um recibo. Valor recebido. R$850 mil. R$850 mil. A casa valia bem mais que isso. Muito mais. O terreno sozinho, naquela região, valia pelo menos 1,5 milhão. Mas ela vendeu por menos. Rápido. Sem me avisar. E o dinheiro? Cadê o dinheiro? Continuei revirando os papéis. Extratos bancários. De uma conta que eu não conhecia. No nome da Aline. Depósitos, transferências, saques. E uma planilha escrita à mão. Passagens aéreas, 12 mil. Documentação internacional,
8.500. Aluguel, 6 meses adiantado, 45.000. Escola particular, matrícula, 15.000. Meu estômago revirou. Ela estava planejando ir embora, fugir, levar o Tiago, sumir e me deixar sem nada. Ouvi um som lá em cima. Passos. Apaguei a lanterna num reflexo. Fiquei parada, segurando a respiração. A porta do porão se abriu. A luz acendeu. Mãe! Era a voz do Tiago. Meu coração quase saiu pela boca. Ele começou a descer a escada, devagar. Vó, é você? Eu queria responder. Queria correr até ele, abraçá-lo. Mas se eu fizesse isso, a Aline ia saber. E ia me impedir de voltar. Fiquei escondida atrás de uma estante velha, quase sem respirar. Tiago chegou ao pé da escada. Olhou ao redor. A luz fraca do teto iluminava pouco. Ele não conseguia me ver. Vó, ele sussurrou. Eu sei que você está aqui. Fechei os olhos. As lágrimas desceram quentes, silenciosas. A mãe disse que você foi embora, que você não queria mais morar com a gente. Mentirosa. Mas eu não acredito. Você nunca ia embora sem se despedir de mim. Ele ficou ali, parado, esperando. E eu, covarde, não respondi. Porque se eu falasse, se eu saísse dali, a Aline ia saber que eu descobri. E eu precisava de mais tempo. Precisava entender tudo antes de agir. Tiago suspirou. Limpou o rosto com a manga da camisa. Eu sinto sua falta, vó. E subiu a escada de novo. A porta fechou. A luz apagou. E eu desmoronei. Sentei no chão frio, encostei a cabeça nos joelhos e chorei. Chorei tudo que tinha segurado desde que a Aline fechou a porta na minha cara. Chorei pela traição, pela mentira, pelo meu neto achando que eu tinha abandonado ele. Mas depois de alguns minutos, parei. Porque chorar não ia resolver nada. Eu precisava de provas, precisava de ajuda. E precisava de um plano. Peguei meu celular, tirei foto de cada documento, de cada papel, de cada extrato. E então, com cuidado, subi de volta pela janela. Fechei ela atrás de mim. Voltei para o quintal da dona Irene. Ela ainda estava sentada na varanda, com o chale nos ombros, fingindo ler uma revista. Quando me viu, levantou as sobrancelhas. Eu só balancei a cabeça. Conseguiu? Ela perguntou baixinho. Consegui, respondi. E é pior do que eu imaginava. Entrei na casa, fui direto para o quarto. Liguei o notebook velho que eu tinha trazido na mala e comecei a pesquisar. Construtora Horizonte Sul, contratos de venda, direitos de posse, anulação de transferência de imóvel. Passei a noite inteira lendo, anotando, planejando. Porque se a Aline achava que eu ia desistir, ela estava muito enganada. Eu era mãe, era avó e era dona daquela casa. Não importava o que um papel dissesse. E agora eu tinha provas. No dia seguinte, de manhã cedo, vesti minha melhor roupa, penteei o cabelo e saí de casa. Tinha um advogado para procurar e uma filha para enfrentar. O escritório do Dr. Marcelo ficava no centro de Curitiba, num prédio antigo da Rua 15 de Novembro. Subi de elevador até o 5º andar, segurando minha bolsa com força, como se ela fosse um escudo. Dentro dela estavam todas as fotos que tirei dos documentos, todas as provas. A secretária me recebeu com um sorriso educado e me pediu para esperar. Sentei numa poltrona de couro gasto, olhando ao redor. Havia diplomas na parede, livros de direito nas estantes, uma máquina de café no canto, cheiro de papel velho e café forte. Esperei quase meia hora. Meu coração batia rápido. Eu não era do tipo que procurava advogado. Sempre resolvi meus problemas sozinha, trabalhando, conversando, negociando. Mas agora eu precisava de alguém que entendesse de leis, porque a Aline tinha usado a lei contra mim. E eu ia usar a mesma arma para me defender. Finalmente, a porta se abriu. Dona Lúcia, pode entrar. Dr. Marcelo era um homem na casa dos 50, cabelo grisalho, óculos de armação fina. Apertou minha mão com firmeza e me indicou uma cadeira. A senhora me procurou por causa de uma questão imobiliária, correto? Correto, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. Minha filha me expulsou da minha própria casa, e agora descobri que ela vendeu o imóvel sem me avisar. Ele pegou uma caneta, abriu um bloco de notas. Vamos por partes. A casa está em nome de quem? Dela. Eu transferi há 5 anos quando fiz meu testamento. Achei que estava protegendo ela, garantindo o futuro dela e do meu neto. Nunca imaginei. Minha voz falhou. Respirei fundo. Dr. Marcelo esperou. Não me apressou.
E isso, de alguma forma, me deu força para continuar. Ela trocou as fechaduras enquanto eu estava viajando, me barrou na porta e descobri que ela vendeu a casa para uma construtora. Tenho fotos dos documentos. Peguei meu celular, mostrei as imagens. Ele foi passando, uma por uma, em silêncio. O rosto dele não mudava, mas eu via a concentração nos olhos. Quando terminou, ele recostou na cadeira. Dona Lúcia, legalmente falando, se a casa está no nome da sua filha, ela tem o direito de vendê-la, mesmo sem o seu consentimento. Senti o chão sumir. Mas eu moro lá. Sempre morei. É minha casa. Juridicamente não é, não mais. Quando a senhora transferiu a propriedade, ela passou a ser a dona legal. E o fato de a senhora morar lá não muda isso, a menos que haja um contrato formal de usufruto ou comodato. Não tem nada disso. Foi só confiança entre mãe e filha. Ele assentiu, compreensivo. Infelizmente, confiança não é reconhecida em cartório. Eu senti as lágrimas queimarem nos olhos, mas segurei. Não ia chorar ali, não na frente dele. Então não tem nada que eu possa fazer? Dr. Marcelo se inclinou para frente, juntou as mãos sobre a mesa. Eu não disse isso. Há algumas possibilidades. Primeiro, se a senhora conseguir provar que a transferência foi feita sob coação, ameaça ou indução ao erro, podemos tentar anulá-la. Segundo, se houver evidências de que sua filha agiu de má fé, por exemplo, escondendo a intenção de vender a casa quando recebeu a doação, isso pode caracterizar abuso de direito. Terceiro, a senhora mencionou que tem um neto. Ele mora na casa? Morava, comigo e com a Aline. E você contribuía financeiramente para a manutenção dele? Eu pagava tudo. Escola, roupa, comida. A Aline está desempregada há meses. Ele anotou algo no bloco. Isso é relevante. Podemos alegar que havia uma dependência econômica mútua e que a expulsão súbita configura abandono material e emocional, tanto em relação a você quanto ao menor. Podemos pedir uma liminar para garantir seu direito de moradia enquanto o processo corre. Senti uma luz no fim do túnel. Quanto tempo isso leva? Depende. No mínimo alguns meses. Talvez mais de um ano. Um ano. Um ano morando na casa da dona Irene. Um ano longe do Tiago. Um ano vendo minha filha viver na minha casa, usando minhas coisas, dormindo no meu quarto. Mas era melhor que nada. E quanto custa? Ele fez uma pausa. Olhou para mim com cuidado. Dona Lúcia, vou ser sincero com a senhora. Um processo desses pode custar entre 15 e 20 mil reais, só de honorários, fora custas judiciais, perícias, 20 mil reais. Eu não tinha 20 mil reais. Tinha economias, sim, mas não tanto. E se eu gastasse tudo nisso, como ia viver? Ele viu a expressão no meu rosto. Mas há outra opção, disse ele, a voz mais suave. A senhora pode tentar uma mediação, conversar com sua filha, com a presença de um mediador neutro e tentar um acordo. É mais rápido, mais barato. E às vezes as pessoas cedem quando veem que o outro lado está disposto a lutar. Eu balancei a cabeça devagar. Ela não vai ceder. Ela planejou tudo isso. Vendeu a casa, pegou o dinheiro, mentiu pro meu neto. Ela não quer acordo. Ela quer que eu suma. Dr. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Então a senhora vai ter que decidir. Luta na justiça, com tempo e custo, ou aceita a situação e tenta reconstruir em outro lugar. Olhei para ele, e depois olhei para mim mesma. 62 anos, costureira aposentada, sem casa, sem dinheiro para um processo longo, mas com dignidade, com coragem e com a verdade do meu lado. Eu vou lutar, disse firme. Não pelo dinheiro, não pela casa, mas porque o que ela fez foi errado. E porque meu neto precisa saber que eu não desisti dele. Dr. Marcelo sorriu. Não um sorriso de pena, um sorriso de respeito. Então vamos começar. Primeiro, preciso que a senhora me traga todos os documentos originais que conseguir. Escrituras antigas, comprovantes de pagamento de contas, fotos da casa, qualquer coisa que prove que a senhora morou lá a vida toda e contribuiu para a manutenção do imóvel. Segundo, vamos protocolar uma ação de reintegração de posse com pedido de liminar. E terceiro, ele fez uma pausa. Terceiro, a senhora precisa estar preparada para enfrentar sua filha, porque quando ela receber a notificação, não vai gostar. Eu sei, respondi, mas já não gosto de muita coisa que ela fez. Então estamos empatadas. Saí do escritório com a cabeça alta. Tinha um plano, tinha um advogado,
e tinha esperança. Mas ainda faltava uma coisa. Eu precisava falar com o Tiago. Não podia deixar ele achando que eu tinha abandonado ele. Não podia deixar a Aline continuar mentindo. Então, naquela tarde, fiz algo que nunca tinha feito na vida. Fui até a escola do Tiago. Cheguei uns 15 minutos antes da saída. Fiquei do outro lado da rua, encostada num poste, observando. Tinha um monte de mães e avós esperando na porta, conversando, rindo. Eu me senti estranha, escondida, como se estivesse fazendo algo errado. Mas não estava. Eu só queria ver meu neto. O sinal tocou. As crianças começaram a sair. Uniforme azul marinho, mochilas coloridas, gritaria. E então eu vi Tiago. Ele estava com a mochila nas costas, cabelo bagunçado, olhando para o chão enquanto caminhava. Sozinho. Sempre foi meio tímido, mas agora parecia triste. Ele parou na calçada, olhou ao redor, procurando alguém. A Aline não tinha vindo buscar. Ele pegou o celular, digitou alguma coisa. Esperou. Nada. Meu coração apertou. Atravessei a rua. Devagar, tentando não assustá-lo. Tiago. Ele levantou a cabeça. Os olhos arregalaram. Vó! Correu até mim. Me abraçou com força. E começou a chorar. Ali, na frente da escola, com todo mundo olhando, meu neto de 9 anos chorou nos meus braços como se o mundo tivesse desmoronado. Eu pensei que você tinha ido embora, que não queria mais a gente. Nunca, meu amor. Nunca. Eu jamais te abandonaria. A mãe disse que você estava chateada, que você queria morar sozinha. Ela mentiu, Tiago. Ela mentiu. Ele se afastou, limpou o rosto com a manga. Eu sabia que era mentira. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Escuta bem o que eu vou te dizer. Eu te amo. Mais do que tudo. E eu vou voltar. Vou lutar para voltar. Mas enquanto isso, eu preciso que você seja forte. Pode ser forte para mim? Ele assentiu, os olhos vermelhos. Pode. E se a sua mãe perguntar, você não me viu aqui, tá bem? Isso é importante. Por quê? Porque eu preciso de tempo para arrumar as coisas. E se ela souber que eu falei com você, vai ficar brava, vai dificultar tudo. Tiago hesitou. Depois concordou. Tá, eu não falo. Dei um beijo na testa dele. Longo, apertado. Te amo, viu? Também te amo, vó. Ele se virou e saiu correndo, provavelmente atrasado para algum lugar. Eu fiquei ali, vendo ele sumir na esquina. E então voltei para a casa da dona Irene. Nos dias seguintes, juntei tudo o que Dr. Marcelo pediu. Fotos antigas da casa, recibos de pagamento de água, luz, IPTU, todos em meu nome, mesmo depois da transferência. Declaração de vizinhos dizendo que eu sempre morei ali. Comprovantes de que eu pagava a escola do Tiago. Foi trabalhoso, cansativo, mas necessário. Dr. Marcelo protocolou a ação. E 2 dias depois, a Aline recebeu a notificação. Eu estava na casa da dona Irene quando ouvi o barulho. Porta batendo, gritos. Olhei pela janela. Era ela. Aline estava na calçada, segurando um papel na mão, o rosto vermelho de raiva. Lúcia, eu sei que você tá aí. Dona Irene me olhou, preocupada. Não abre a porta. Não vou abrir. Lúcia! Ela começou a bater na porta da dona Irene, forte, insistente. Você acha que vai ganhar isso? Acha que vai me intimidar com processo? A casa é minha, minha! Peguei meu celular. Liguei para a polícia. Alô, boa tarde. Preciso registrar uma perturbação de sossego. Uma pessoa está gritando e batendo na porta da minha casa. Passei o endereço. Desliguei. 5 minutos depois, a viatura chegou. 2 policiais desceram. Conversaram com a Aline. Ela mostrou o papel, gesticulou, chorou. Eles ouviram tudo com paciência. E então, um deles olhou para cima, direto para a janela onde eu estava. Eu não me escondi. Olhei de volta. O policial disse algo para Aline. Ela olhou na minha direção, e o ódio no olhar dela era algo que eu nunca tinha visto antes. Ela cuspiu no chão, virou as costas e foi embora. Os policiais bateram na porta. Dona Irene atendeu. A senhora que ligou? Fui eu, respondi, aparecendo atrás dela. A moça ali disse que é sua filha. Disse que a senhora está processando ela por causa de uma casa. Estou. E ela me expulsou dessa casa ilegalmente. Tenho um advogado cuidando do caso. O policial assentiu. Entendi. Bem, orientamos ela a procurar a via legal também.
e avisamos que se houver nova perturbação, ela pode ser conduzida. A senhora quer registrar um boletim de ocorrência? Pensei bem. Não, por enquanto não. Ele concordou. Anotou algo num bloquinho e foi embora. Quando a rua voltou ao silêncio, Dona Irene me olhou. Agora começou de verdade, né? Agora começou, confirmei. Naquela noite recebi uma mensagem. Era de um número que eu não conhecia. Abri. Você vai se arrepender disso. Bloqueei o número. 2 minutos depois, outro número. Outra mensagem. Desiste enquanto ainda pode. Bloqueei de novo. E então, uma foto. Era o Tiago, sentado no sofá da sala, olhando para a TV, alheio. E a mensagem. Você quer mesmo fazer isso na frente dele? Senti o sangue ferver. Peguei o telefone. Liguei pro Dr. Marcelo. Ela tá me ameaçando. Guarda todas as mensagens. Tira print de tudo. Isso fortalece nosso caso. E o Tiago? Ela pode usar ele contra mim? Ele suspirou. Pode tentar. Mas, Dona Lúcia, não desista agora. Você chegou longe demais. Desliguei. Olhei para as mensagens de novo e respondi. De um número novo que eu tinha comprado justamente para isso. Eu não vou desistir. E você sabe disso, porque você me conhece. Você sabe que quando eu decido uma coisa, eu vou até o fim. Então para de me ameaçar e me enfrenta de verdade. Enviei. Esperei. A resposta veio rápido. Você vai perder tudo. Sorri. Um sorriso amargo, mas sorriso. Já perdi. Agora só me resta ganhar de volta. E desliguei o celular. Porque eu sabia, a guerra tinha começado, mas eu não ia recuar. A audiência de mediação foi marcada para uma terça-feira, às 14h, no Fórum de Curitiba. Doutor, Marcelo me explicou que era uma última tentativa de acordo antes do processo seguir adiante. A presença era obrigatória, tanto minha quanto da Aline. Cheguei meia hora antes, vesti meu melhor conjunto, uma calça social cinza e uma blusa branca que eu mesma tinha costurado anos atrás. Prendi o cabelo num coque simples, nada de maquiagem, nada de joias, só eu, simples, digna. Dr. Marcelo estava me esperando na entrada. Pronta? Pronta, respondi, embora meu estômago estivesse revirando. Subimos até a sala de mediação. Era um espaço pequeno, com uma mesa comprida, cadeiras de cada lado e uma mediadora. Uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso, expressão neutra. Sentei de um lado, Dr. Marcelo ao meu lado, e esperamos. 5 minutos depois, a porta se abriu. Era a Aline. Ela entrou acompanhada de um advogado, um homem jovem, de terno escuro, maleta na mão. Ela estava diferente. Cabelo alisado, roupa cara, maquiagem impecável. Parecia outra pessoa. Parecia rica. Ela nem olhou para mim. Sentou do outro lado da mesa, cruzou as pernas, ajeitou a bolsa no colo. A mediadora começou. Bom dia a todos. Estamos aqui para tentar um acordo amigável na questão que envolve Lúcia Mendes da Silva e Aline Mendes da Silva, referente ao imóvel situado na rua. Ela leu o endereço completo, atualmente registrado em nome da segunda. Gostaria de começar ouvindo a versão de cada parte. Dona Lúcia, a senhora quer começar? Respirei fundo. Eu morei naquela casa por mais de 40 anos. Criei minha filha sozinha depois que meu marido morreu. Trabalhei como costureira, paguei cada conta, cada reforma, cada tijolo que entrou naquela casa. Há 5 anos, achei que estava fazendo o certo ao transferir a propriedade para minha filha. Pensei que estava garantindo o futuro dela e do meu neto. Nunca, em nenhum momento, imaginei que ela usaria isso para me expulsar. Enquanto eu estava no enterro de uma amiga, ela trocou as fechaduras, me impediu de entrar e vendeu a casa sem me avisar. Para mim, isso não é só ilegal, é cruel, é desumano. Minha voz tremeu no final, mas não chorei. A mediadora anotou algo. Depois olhou para Aline. Aline, gostaria de se pronunciar? Aline suspirou, como se estivesse cansada de tudo aquilo. Minha mãe tem uma versão romântica da história, mas a realidade é outra. Ela sempre me tratou como hóspede. Sempre deixou claro que a casa era dela, que as regras eram dela, que eu só estava ali porque ela permitia. Vivi anos me sentindo inferior, apagada, invisível. E quando finalmente tive a chance de tomar as rédeas da minha própria vida, eu tomei. A casa estava no meu nome. Legalmente era minha. E eu decidi vender porque preciso recomeçar. Longe daqui, longe dela. Cada palavra era uma faca.
mas eu não desviei o olhar. E o Tiago? Perguntei, sem conseguir me segurar. Você perguntou pro Tiago o que ele queria? Aline finalmente me olhou. E tinha desprezo naquele olhar. Tiago é meu filho, não seu. Mas ele é meu neto, e você mentiu para ele. Disse que eu tinha ido embora, que eu não queria mais ele. Porque foi embora. Você escolheu entrar com esse processo ridículo em vez de aceitar a realidade e seguir em frente. Eu não ia aceitar calada. Você me roubou. Eu não roubei nada. Ela gritou, batendo a mão na mesa. A casa era minha. Você que deu. A mediadora levantou a mão. Por favor, vamos manter a calma. Sei que é difícil, mas precisamos de civilidade aqui. Aline respirou fundo, ajeitou o cabelo, recompôs a máscara. Mas eu tinha visto a raiva, o descontrole. Dr. Marcelo se inclinou para frente. Gostaria de apresentar algumas evidências. Ele abriu a pasta, tirou cópias dos documentos que eu tinha fotografado no porão. Aqui estão os comprovantes de que Aline vendeu o imóvel por um valor bem abaixo do mercado. R$850 mil, quando a avaliação atual é de pelo menos 1,5 milhão. Além disso, há evidências de que ela planejava deixar o país com o dinheiro, sem informar a mãe, que é dependente do imóvel para moradia. Ele espalhou os papéis na mesa. A mediadora examinou. O advogado da Aline também. E então ele disse algo que mudou tudo. De onde a senhora tirou esses documentos, dona Lúcia? Fiquei em silêncio. Responda, por favor, insistiu a mediadora. Olhei para Dr. Marcelo. Ele assentiu levemente. Entrei na minha casa, pela janela do porão. Aline deu uma risada seca. Então você invadiu minha propriedade. Isso é crime. Eu não invadi. Entrei na minha casa. A casa que eu construí. A casa que você doou. Grandes diferença. O advogado dela se aproveitou. Isso compromete a legalidade das provas. Foram obtidas de forma ilícita, Dr. Marcelo contra-argumentou. Mas revelam má-fé, e má-fé invalida a boa-fé presumida na doação. A discussão técnica continuou. Eu parei de ouvir, porque nada daquilo importava. O que importava estava guardado dentro de mim. E eu precisava dizer. Eu quero falar, interrompi. Todos me olharam. Não como parte, como mãe. A mediadora hesitou, mas acenou. Olhei para Aline, diretamente nos olhos. Eu sei que eu não fui perfeita. Sei que às vezes fui dura, exigente. Sei que carreguei muita dor depois que seu pai morreu e talvez tenha despejado parte dessa dor em você. Mas eu sempre te amei. Tudo que eu fiz foi pensando em te proteger, em te dar um futuro, em te dar o que eu não tive. Aline desviou o olhar. E se você sentia que aquela casa não era sua, que você era só uma hóspede, eu sinto muito, de verdade, porque não era isso que eu queria. Eu queria que você se sentisse em casa. Porque era nossa casa, não minha. Nossa, minha voz falhou. Mas você preferiu destruir tudo, preferiu me apagar. E o pior não é o que você fez comigo, é o que você está fazendo com o Tiago. Você está ensinando para ele que mentira é válida, que família se descarta, que amor tem prazo de validade. Aline continuou olhando para a mesa. Então eu vou te fazer uma pergunta, Aline. Só uma. E eu quero que você responda olhando nos meus olhos. Ela levantou a cabeça, devagar. Vale a pena? Todo esse dinheiro, toda essa liberdade? Vale a pena perder a mim? Perder a história? Perder a chance de um dia olhar para o Tiago e dizer que você fez o certo? Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. E então, algo quebrou. Aline começou a chorar. Não uma choradeira dramática, mas um choro baixo, contido, de quem segurou demais. Você nunca me viu, ela disse, a voz trêmula. Nunca. Era sempre sobre você. Sua dor, sua perda, sua casa, sua história. E eu era só a filha. A que não deu certo, a que engravidou cedo, que foi abandonada, que voltou correndo para você. Eu nunca pensei assim. Mas eu pensei, ela gritou, as lágrimas escorrendo. Eu passei a vida inteira me sentindo insuficiente, porque eu não era você. Não era forte, não era independente, não conseguia fazer tudo sozinha. E você sempre me lembrava disso. Sempre. Eu fiquei sem palavras. Por quê? Ela tinha razão? Será que eu tinha feito isso sem perceber? Aline, comecei, mas ela me cortou. Eu só queria ser vista, ser ouvida, ser suficiente.
E quando eu finalmente tive a chance de ser dona de algo, de decidir sozinha, eu agarrei. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha o controle. Não você. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Mas você tá certa. Sobre o Tiago. Eu não devia ter mentido pra ele. Não devia ter feito você sumir assim. Foi a primeira vez que ela admitiu. Então desfaz isso, eu disse, suave. Desfaz a mentira. Deixa ele ver a verdade. E você vai desistir do processo? Fiz uma pausa. Se você me devolver o direito de morar na casa. Não a propriedade. Só o direito de viver lá. Até eu decidir sair. Ou até eu... Engoli seco. Até eu não estar mais aqui. Dr. Marcelo olhou para mim, surpreso. Não tínhamos combinado isso, mas eu sabia o que estava fazendo, porque não era sobre ganhar, era sobre dignidade. O advogado da Aline cochichou algo no ouvido dela. Ela balançou a cabeça, pensou, respirou e finalmente disse: tá, mas com uma condição. Qual? Eu vendo a casa, pego o dinheiro, vou embora com o Tiago, mas você pode morar lá até a venda ser concluída. E depois a gente divide, meio a meio. Eu pisquei. Dividir o quê? O dinheiro da venda. Metade para você, metade para mim. Assim você pode alugar um lugar, recomeçar. E eu posso fazer o mesmo. Não era o que eu queria, não era justo, mas era algo. E talvez fosse o máximo que eu ia conseguir sem destruir de vez o que restava entre nós. Olhei para Dr. Marcelo. Ele fez um sinal discreto. Sua decisão. Respirei fundo. Aceito, mas com uma condição também. Qual? Você deixa eu ver o Tiago, sempre que eu quiser, sem restrição, sem mentira. Aline hesitou, depois assentiu. Tá. A mediadora preparou o termo. Nós assinamos e saímos dali, não como inimigas, não como mãe e filha, mas como duas mulheres tentando sobreviver às próprias feridas. 3 meses depois, a casa foi vendida. Dessa vez, pelo preço justo, R$ 1.400.000. Aline pegou a parte dela. Eu peguei a minha. Ela se mudou para Florianópolis. Arrumou um emprego, alugou um apartamento perto da praia. Tiago entrou numa escola nova. Eu aluguei um apartamento pequeno, 2 quartos, perto do centro. Simples, mas meu. E a cada 15 dias eu pego o ônibus até Florianópolis. Fico na casa da Aline. Durmo no sofá. Faço comida pro Tiago. A gente joga videogame, assiste filme, conversa. A Aline e eu ainda não somos próximas. Talvez nunca sejamos de novo, mas não somos inimigas. Às vezes ela me olha de um jeito estranho, como se estivesse processando tudo. Outras vezes parece querer dizer algo, mas se segura. Eu entendo. Algumas feridas não cicatrizam. Elas só aprendem a doer menos. Hoje, 6 meses depois de tudo, eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando um café, quando o telefone tocou. Era a Aline. Oi, mãe. Oi, filha. Tudo bem? Ela hesitou. Eu queria te pedir desculpas. Parei de respirar. Pelo quê? Por tudo. Por ter feito daquele jeito. Por ter mentido. Por ter machucado você. Senti os olhos arderem. Você não precisa... Preciso. Eu passei meses pensando. E você tinha razão. Sobre muita coisa. Eu fui egoísta. Fui covarde. E você não merecia. Aline. Deixa eu terminar. Por favor. Fiquei em silêncio. Eu ainda acho que a gente tinha problemas. Que a nossa relação não era saudável. Mas a forma como eu lidei foi errada. E eu sinto muito. Uma lágrima desceu pelo meu rosto. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. O Tiago perguntou se você pode vir no aniversário dele, no mês que vem. Claro, eu vou. E mãe? Oi. Obrigada por não desistir. E ela desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, olhando para a rua. O sol batia forte na calçada. Tinha gente passando, conversando, rindo. A vida seguia, como sempre seguiu. E eu tinha sobrevivido. Não do jeito que eu imaginava. Não com a casa, com tudo intacto, com a família reunida. Mas com a minha dignidade, com a minha verdade e com a certeza de que eu tinha lutado. Porque no final, não era sobre a casa. Nunca foi. Era sobre não deixar que me apagassem. E eu não deixei. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Histórias como essa precisam ser contadas. Porque em algum lugar, alguém está passando pelo mesmo e precisa saber que não está sozinha. Obrigada por ouvir. Até a próxima história.